Olá, seja muito bem-vindo ao canal Amplo Espectro, o seu canal de entretenimento filosófico e literário, também artístico. Hoje vamos falar sobre uma tradição que se estabeleceu dentro da filosofia estética, da dicotomia entre perfeição técnica e impressão poética. Eu vou trazer para ilustrar essa dicotomia elementos das mais diversas formas de arte. Cinema, música, pinturas. Eu particularmente já antecipo que o meu viés é favorável à impressão poética. Eu não costumo ser um grande apreciador da perfeição técnica. Não nego que, por vezes, a perfeição técnica é capaz de me produzir uma catarse, sim. Sobretudo, me vem à mente agora algumas esculturas de uma precisão tão absoluta, de uma dificuldade. Às vezes tecidos são bem esculpidos, parecendo real, né? Aquela perfeição técnica é algo que me deixa um tanto quanto perplexo, abismado, né? Eu não sou alguém que desvaloriza, desmerece a perfeição técnica, mas acredito que há muito quem valorize a perfeição técnica de forma tão exacerbada que chega a sufocar qualquer possibilidade de impressão poética. Essa discussão, a primeira coisa que me vem à cabeça, nessa discussão, nessa dicotomia entre perfeição técnica e impressão poética, né, que é mais ou menos a diferença entre forma e conteúdo, vamos de uma forma simples, né, há quem valorize mais a forma, há quem valorize mais o conteúdo, me vem à mente a começar aí por uma questão de cinema, né, o filme Whiplash. O filme Whiplash, se você não teve a oportunidade de ver, é um filme recente assim, que eu digo, para quem está acostumado a ver filmes de quase 100 anos atrás, né? Então, realmente, o Splash é um filme recente, um filme de poucos anos, que já foi publicado. Conta a história de um jovem que está disposto a se sacrificar ao máximo para atingir o mais alto nível da sua competência técnica dentro da música. Ele é um jovem baterista, chega a sangrar as mãos de tanto treinar e ele se defronta assim, durante a sua vida nesse trajeto com um professor perfeccionista. E, obviamente, o perfeccionismo, a própria ideia de perfeccionismo, ele já denota um maior foco na questão técnica, mais na forma. Porque quando se fala em conteúdo, não há como você precisar o que é perfeito. Porque não existe uma perfeição de conteúdo. O conteúdo é a essência, é uma alma do artista. Então, logo, não existe, a palavra perfeição não cabe ao conteúdo. O que se pode dizer esse determinado conteúdo conseguiu produzir uma fortíssima impressão poética, né? Ou em mim, e ainda é bastante subjetivo, né? Porque pode ser que em você esse determinado conteúdo não causa impressão poética nenhuma. Além de uma subjetividade maior no que se refere à questão do conteúdo, né, ou seja, da impressão poética, a palavra perfeição, virtude, essas palavras não cabem, porque você não tem métricas para julgar um conteúdo, né? Não há elementos que você possa dizer que, por exemplo, determinada música é, em termos de conteúdo, mais perfeita que outra, ou que determinado quadro, em termos de conteúdo, é mais perfeito que outro. Você pode dizer que aquele quadro te imprimiu uma poesia mais forte, foi mais contundente dentro da forma como você recebeu e interpretou, te tocou mais, né? Talvez porque suas vivências tenham se parecido de alguma forma com o que a mensagem daquela arte quis produzir. O filme Whiplash, esse jovem, ele se sujeita a humilhações, a sacrifícios imensos na vida, né? A palavra sacrifício está muito associada à ideia de perfeição técnica. Porque a arte, digamos, toda forma de cultural, artística, ou mesmo científica, né, que esteja voltada para a questão da perfeição técnica, ela envolve muita, que o pessoal brinca, fala, muita transpiração e não necessariamente correspondente em inspiração. A ideia de transpiração versus inspiração está muito associada a essa dicotomia de forma e conteúdo, né? Porque a perfeição técnica, ela demanda, sem dúvida nenhuma, um debruçar-se de tempo, de sacrifício, de busca para o aperfeiçoamento na direção daquilo que é tecnicamente, ou seja, formalmente considerado o perfeito. E certamente que está muito associado a uma visão da antiguidade, né, que a gente herdou da antiguidade desde Aristóteles, né, da ideia do belo, a ideia de beleza dos antigos gregos. Ela tem valores objetivos nos quais se balizam o que é certo, o que é errado, o que
é perfeito, qual é a busca pela perfeição. E o Whiplash, ele vai nessa direção, numa visão de perfeição técnica, em que muito treino, muito dedicar-se, debruçar-se sobre treinos. A cena em que o jovem chega a ter a mão sangrando de tanto se esforçar e se entregar ali a horas e horas de treino, a perda inclusive dos relacionamentos interpessoais, a briga da namorada, porque ele estava se dedicando mais à própria atividade artística em detrimento da sua relação pessoal. E é interessante porque, veja, isso acontece também, não estou falando de arte, mas isso acontece no esporte. Né? A gente tem aquele cara que é aplicado, que treina todo dia, e tem o cara que não treina nada, mas nasceu com talento. Né? Vai lá e resolve o jogo, às vezes. Então isso acontece também no esporte, né? E em outras áreas, muitas áreas. Existem áreas que demandam mais por talento, conteúdo, e outras que demandam mais por técnica, esforço, empenho, sacrifício. E a arte, ela demanda, em alguma medida, das duas coisas. E há quem prefira mais pensar a arte como uma forma objetiva, com critérios objetivos, o que confere aí a beleza na visão antiga aristotélica. Né? E o Whiplash é um filme que vai nessa direção, por quê? Porque ele contempla justamente a figura do artista que se sacrifica, que transpira, né? Que sangra, de tanto treinar para se atingir. Quais critérios objetivos eles têm naquela bateria? A velocidade com que ele consegue, por exemplo, com uma única mão, pegar a baqueta e fazer movimentos ritmados que executam com um mínimo de distanciamento entre um toque e outro o prato. Né? Ele toca ou na caixa, né? Enfim. Então, são critérios objetivos. O tempo em que você pode medir o tempo em que ele consegue tocar entre dois toques, fazer um trrr, né? Ou a questão técnica das viradas, da capacidade dele de improviso dentro das viradas, ou seja, tem toda uma questão, uma busca assim, tal qual os escultores, né, conseguiam. Você tinha aquela precisão de você ter o conhecimento anatômico para transpor isso na musculatura e transmitir vida e transmitir dinâmica a uma pedra ou a um pedaço sem vida, né, de gesso, enfim. A escultura também ela prima demais por esse aspecto da perfeição técnica. E o Whiplash é um filme que eu acho que nos tempos recentes ele mais exprime essa visão do sacrifício, do transpiração para conseguir atingir a perfeição técnica. Em contraposição ao Whiplash, eu poderia citar aí o filme Bird, um excelente filme com Forest Whitaker, né, a vida do Charlie Parker, né? A parte final da vida do Charlie Parker, filme excelente, é dirigido pelo Clint Eastwood, e ali você tem, por exemplo, uma cena que abre uma discussão enorme, uma lenda a respeito da origem do Bird, né, do Charlie Parker, que é o inventor do bebop, improviso no jazz. A própria ideia de improvisar do jazz remete demais a uma impressão poética e menos a uma perfeição técnica. Importante frisar isso, porque o jazz, antes do bebop, era também uma música muito associada a uma busca por perfeição técnica. E a partir do bebop, onde se cria um improviso, o que se tem ali é quase um expressionismo, né? Ou quase um expressionismo abstrato ali. Você vai improvisando, jogando para fora a sua alma, sem ter nenhuma pauta, sem ter nenhuma previsão do que possa acontecer. Virou uma música de improviso a partir de Charlie Parker. E a cena lendária, que retrata a cena no filme lendária em que o Bird, ainda muito novo, desconhecido, né, vai fazer uma apresentação em público e ele recebe um prato. Né, o baterista, ele fica muito tempo ali na frente, começa a incomodar, era para ele dar uma passada breve, e o baterista joga um prato na direção da cabeça dele, ele se abaixa por questão de segundos, o prato não bate na cabeça dele, o que causaria certamente um ferimento grave nele. Ele teve que ficar esperto, parar de tocar, e ele foi, expulso ali pelo público, pelos próprios músicos, né? Porque o baterista estava ali junto dele. E aí abre-se a discussão. Por quê? Né? Por que ele foi expulso? O filme, se não me engano, sugere que é porque o ego dele, né? Ele tomou o tempo demais que seria para os principiantes, os calouros, né? Que teriam que se apresentar rapidamente. Há quem poderia dizer que o contrário, faltava a ele naquele momento perfeição técnica. E o Whiplash menciona essa cena falando disso, né? Que
O Parker só se tornou o Parker, o Bird, porque quando lhe faltava perfeição técnica, ele recebeu um prato na cabeça na apresentação inicial e aquilo fez ele raciocinar, refletir que ele tinha que se tornar mais perfeito tecnicamente. E aí ele pôde treinar e se tornar o Parker que nós conhecemos. Não acredito, de verdade, não acho que essa versão seja boa, a versão que o Splash deu para o que aconteceu de fato. E também não acho que o filme Bird, né, do Clint Eastwood, tenha retratado com fidedignidade o que de fato, na minha visão, deve ter acontecido, porque eu presumo isso. Eu vislumbro um terceiro elemento, né, que não é nem a questão do tempo, do egoísmo, do ego inflado do Bird, de ter ficado tempo demais tomando o tempo dos outros calouros e por isso tiveram que dar um toque nele para ele sair do palco, e nem também acredito que lhe faltasse competência técnica, mesmo ele sendo muito novo, e por isso ele foi expulso dali por estar tocando errado e tocando mal. Nenhuma das duas, nem a narrativa do Splash, nem a narrativa do Bird, para mim, se encaixam bem no que de fato deve ter acontecido. E para mim o que deve ter acontecido tem a ligação direta com a impressão poética. Qual é a impressão poética? O que eu quero dizer com isso? O Bird é alguém que inovou, era um vanguardista, alguém que inovou radicalmente dentro do jazz. O jazz, antes do Bird, era, como eu disse, um jazz que primava por sincronia, por músicas dentro da partitura. Havia todo um elemento de organização, de planejamento prévio para a execução da música, né? E o Parker é alguém que vai inaugurar o bebop, o jazz de improviso, e algumas vezes tocando, beirando, flertando com a fuga das escalas tradicionais. Então, tudo isso criou uma desarmonia para os antigos ouvidos não preparados para a nova música que vinha se apresentar. Então, naturalmente, aquele incômodo de uma música tocada de improviso, fora, beirando, flertando ali com notas que não correspondiam ao que era necessário, parecia aos ouvidos antigos uma imprecisão, né? Uma falta de perfeição. E aí, naturalmente, faz sentido a plateia perder a paciência com aquela música inovadora e o baterista expulsar o Bird atirando o prato na cabeça dele. Essa é a minha versão para esses fatos que, na minha concepção, não foram bem... Essa lenda, né, vamos dizer assim, não foi bem traduzida nem pelo Splash, nem pelo próprio filme Bird. Cabe aí, obviamente, inserir a questão da pintura, né, porque antes do modernismo, o que você tinha na pintura era o retratismo. Eu gosto de citar muitos pintores, né, nessa área, né, o Velázquez, o Caravaggio. Caravaggio é ótimo para você perceber isso, né, a questão do retratismo, a fidedignidade, o critério objetivo que você tinha para avaliar um quadro. O que te causava um deleite era você perceber que o pintor tinha uma capacidade incrível de reproduzir os traços fisionômicos ou mesmo a natureza, as luzes perfeitas, a textura. Quanto mais próximo do que é a realidade, né, quanto mais fiel à realidade, seja ela um retrato humano ou seja ela a própria natureza, mais conceituado ficava o pintor. O pintor era exortado justamente por essa sua capacidade de reproduzir bem a natureza, tal qual Aristóteles trazia na sua visão filosófica de arte. E o que o modernismo fez de diferente, trouxe? Bom, primeiro a gente já pode pensar aí no Kant e no Burke, que mudaram um pouco a ideia de beleza para a ideia de sublime. Então a beleza deixou de ser essa busca por reprodução fiel para incluir aí também, né, toda a questão de você ficar estupefato ante algo que se mostre infinitamente maior que você, te cause, ou mesmo uma feiura, né, que pudesse, uma falta de simetria. Veja como quebrou muito a ideia aristotélica de beleza, né? Às vezes a falta de simetria, a criatividade, né, o cerne do se descolar do que é a realidade, trouxe aí novos elementos na visão artística, na impressão poética, valorizando mais a impressão poética em detrimento da perfeição técnica. Isso começou na pintura através dos impressionistas, que começaram a eliminar aquelas linhas que delimitavam as figuras, né, tal qual o nominalismo de Guilherme de Ockham sugere, né, que os nomes, os conceitos não correspondem à realidade, a realidade ela é uma só, complexa. Pode-se dizer que os pintores impressionistas foram aí os deflagradores do que seria o modernismo para a pintura.
justamente porque eles abdicaram dessa reprodução fiel da natureza, passaram a ter uma impressão, uma leve impressão, que inclusive o movimento que nasceu com o Claude Monet através da obra Impressão Nascer do Sol, né, que era uma mera impressão de uma paisagem. Ali você não tinha os limites claros definindo nada. Nada ali era definido por uma linha. Tudo estava meio sombreado, né? A ideia era te trazer um geral da realidade e não a realidade fidedignamente reproduzida, retratada. E dali por diante do impressionismo a gente vai ter o movimento do expressionismo, que vai ainda se afastar mais dessa busca tradicional por impressão da realidade, vai tentar trazer o que? A expressão do que tem dentro de si, sobretudo vai começar na Alemanha, o expressionismo alemão, né? Enquanto o impressionismo começa na França, o expressionismo começa na Alemanha, com a ideia de expressar o seu sentimento. Inclusive, isso posteriormente vai configurar o expressionismo estadunidense, sobretudo com Jack Pollock, né, fazendo uma arte cujo resultado dela não é propriamente a arte em si, mas o fazer, o executar é que é a arte. Ou seja, se você quiser ver uma obra de Jack Pollock, você teria que assistir ele fazendo aquilo. A arte é ele fazendo a arte, e não o resultado final. Na música, por exemplo, eu, como disse, tenho uma forte inclinação para a questão da impressão poética. Eu valorizo a imperfeição, né? Eu chego a esse ponto aí, de não primar pela perfeição técnica, tal qual os antigos, né? Eu sou bem moderno nesse aspecto, né? Por vezes, eu gosto de citar, por exemplo, algumas músicas do blues, né, que chegam a desafinar, né? Fora alguns ícones do blues, tal qual o B.B. King, né, que ele nem sabe fazer o acorde. Reza a lenda que ele nem sabia na época dele fazer acorde. Quem conta isso é o Bonovox, né, que ficou assustado. Bonovox, o cantor do U2, né, ficou assustado quando teve aquele encontro com o B.B. King, porque descobriu que ele não sabia fazer acordes, mas, no entanto, é um dos guitarristas mais maravilhosos, criativos, que criou a sua própria persona. Você ouve uma guitarra do B.B. King, você já sabe que é o B.B. King ou alguém tentando imitá-lo. Ele conseguiu criar algo que vale muito mais do que saber fazer acordes, né? Do que ter a perfeição técnica. Guitarristas que têm muito mais perfeição técnica, tal qual, por exemplo, o Eric Clapton, idolatram o B.B. King, porque mesmo ele não tendo a perfeição técnica, ele tem o talento nato de conceber uma forma própria de tocar o que é tipicamente artístico, né? A expressão poética dele é única e ímpar, né? Ele conseguiu dar assinatura ao que ele fazia. E em contraposição, guitarristas, eu estou falando aqui de guitarristas, eu poderia falar de músicos dos mais variados tipos, né? Mas em contraposição, especificamente na guitarra de blues, né? Não no caso do blues, mas especificamente na guitarra, contraposição a essa visão de impressão poética, a perfeição técnica talvez mais radical eu assinalaria no trabalho do Ig Malmsteen, né? Um guitarrista que primou radicalmente pela perfeição técnica e em detrimento, na minha concepção, em absoluto detrimento da possibilidade poética do trabalho dele. Ou seja, eu acho que a música do Ig Malmsteen é um exercício acrobático, técnico, tecnicamente perfeito e poeticamente nulo. Né? Não se aproveita nada do que ele faz ali, para mim, na minha opinião, tá certo? Porque o que eu primo é justamente, às vezes, 2 ou 3 notas na hora certa, bem tocadas, no jeito certo, às vezes até errando um pouquinho, puxando um pouco para fora da escala, desafinando levemente, podem ser muito mais poéticas, expressar muito melhor um sentimento do que você pegar uma escala e tocar 700 notas em 2 minutos e 700, sei lá quantas mil notas em 10 minutos e sair a guitarra saindo fumaça, né? Sendo que você não produziu realmente nada poético ali, é só um exercício acrobático. O Jimi Hendrix é alguém que conseguiu jogar nos dois lados, né? Ele conseguia ter o bom gosto para saber qual a nota certa que caberia ali. E, ao mesmo tempo, ele tinha também a questão da busca por uma perfeição técnica, pelo que eles chamam de virtuoso. Ele é um virtuoso da guitarra, chegava a tocar com os dentes, enfim, né? Tocava de costas. Então, ele conseguia ser um virtuoso e, ao mesmo tempo, alguém com um bom gosto muito grande para escolher as notas no momento certo, os efeitos, inclusive muitos dos efeitos que ele mesmo criou, né? Participou da construção tecnológica desses efeitos. Então, por isso, não à toa, o Jimi Hendrix é considerado aí
quase é um consenso de que ele é o maior guitarrista da história. Cito aqui uma música, por exemplo, poderia citar várias, tá? Vou citar aqui uma música que essa imprecisão técnica e que, na minha concepção, isso torna a música ainda mais charmosa, né? A Before You Kiss Me, do Bo Diddley, né? A versão bem original, bem... outra coisa incrível, né? Veja, às vezes é delicioso você ouvir uma música com aquele chiado antigo, né? Isso traz um requinte para a música, às vezes, dependendo da música, claro, né? É interessante porque às vezes há quem faça esse contraste entre a música mais antiga com chiado tirado de vitrolas, né? Com o que há de mais moderno, uma música eletrônica. Esse contraste também às vezes é muito bem trabalhado, eu gosto muito. Falei aqui do Bo Diddley, tem uma música no disco do Herbie Hancock, eu não me lembro agora se é o Lilac Valley, acho que é essa, o Lilac Valley, não me lembro o nome, mas o Ron Carter, que é o baixista nesse disco, também dá aquelas escorregadinhas propositais, saindo um pouco. O Ron Carter é um excelente baixista, jamais erraria uma nota se não fosse proposital. Quem conhece o Ron Carter sabe, é um dos maiores baixistas da história do jazz, e ali ele faz o erro proposital, porque também certamente entende que a imprecisão técnica pode trazer um charme. E isso é digamos, o suprassumo de quem valoriza a impressão poética em detrimento da perfeição técnica, né? E aí a gente poderia falar da poesia também, né? Poesia parnasiana era uma poesia que primava, sobretudo, pela perfeição formal, né? Pelas construções, muitas das vezes que rimavam, né? Havia pela quantidade de estrofes, pela estética final da construção dos poemas. Em contraposição ao quê? A poesia moderna, que vai inclusive usar algumas linguagens chulas, né? O modernismo no Brasil trouxe também isso, quase um dadaísmo, quase uma arte negativa, né? Trazendo aquela coisa da linguagem que quebra, que você fala algo que não é usado normalmente, né? Dentro da poesia. A poesia moderna vão aparecer os malditos, né? Vai ter o Rimbaud lá na França, o Baudelaire, que é extremamente moderno. Aqui no Brasil você vai ter Oswald de Andrade, você vai ter, enfim, toda uma nova forma de se entender arte dentro da poesia, né? O Manuel Bandeira, toda forma, uma nova forma de compreender, porque até então os antigos, né, entendiam de forma objetiva e formal, né, uma linguagem culta que primava por uma estética onde havia rimas, onde havia a métrica certa, e isso tudo vai ser quebrado a partir dos modernos dentro da poesia. E, enfim, esse vídeo é mais para mostrar essa diferenciação entre essas duas visões artísticas, e muitas das vezes as pessoas não entendem por que não gostam de determinada arte, né? Não sei por que eu não gosto de arte moderna, né? Não sei por quê. Na arte moderna você vai encontrar quem extrapole a visão antiga de reprodução fiel da natureza, de belo, de objetividade, de técnica precisa, quem extrapole isso nos mais variados graus, né? Você vai ter desde por exemplo, na pintura, né? Desde o movimento impressionista, que é o começo desse desrespeito à reprodução fiel, até chegar nos mais radicais movimentos abstratos, o abstracionismo mais radical, da onde você pode tirar, até a arte pop teve também, né? Enfim, tivemos muita coisa, sobretudo na idade contemporânea, no pós-modernismo na idade contemporânea, muita gente que extrapolou, talvez em excesso, e aí é difícil julgar, porque, como eu disse, o aspecto da expressão poética, ele não tem critérios objetivos, né? Quando o cara bota uma banana na parede e chama aquilo de arte, você não tem como dizer que não é. Você não tem elementos objetivos para dizer que não é. O que você pode dizer aquilo não me causa uma boa impressão poética, subjetivamente. É diferente da questão técnica. A questão técnica você pode dizer, cara, o cara errou a escala. É matemático. Ele tocou errado, a nota não era aquela, né? Ou o cara não reproduziu fielmente na pintura uma árvore. Olha, a árvore não é assim. Você pode dizer isso. Então, há elementos objetivos para você avaliar a forma, porém o conteúdo, infelizmente, a gente cai infelizmente ou mesmo felizmente, né? Eu gosto de não haver
esse consenso, essa impossibilidade de todos pensarem igual. Eu acho maravilhoso que haja essa questão. Então, como existe uma gradação muito grande que foi ao longo do tempo se descolando em relação à visão de fidedignidade e reprodução da natureza, isso na pintura, você tem todo tipo de arte moderna e arte contemporânea e que pode agradar ou não você. Claro, muitas vezes, quanto mais para frente da linha do tempo, mais ousado fica e possivelmente mais difícil de ser apreciado, sobretudo ao nosso tempo. Agora, uma vantagem, pelo menos para a pintura disso ter ocorrido, é que o retratismo estava fadado tecnologicamente a ser superado, uma vez que, venhamos e convenhamos, nenhum artista, por mais preciso tecnicamente que fosse dentro da pintura, poderia chegar à perfeição que a tecnologia pôde produzir com a própria fotografia, né, a própria filmagem. Então, nesse sentido, a ideia de reprodução fiel à natureza, tal qual Aristóteles assim veio a tentar buscar como elemento para a definição da arte, ele está absolutamente superado pela própria modernidade. Né? Então, não é uma questão de gostar ou não dos antigos, de respeitar ou não os antigos. A gente respeita muito a filosofia antiga, eu sou um grande apreciador da filosofia antiga, mas é necessário que se reconheça que alguns elementos da filosofia antiga caducaram. Né? Outro elemento é a filologia, mas não vou entrar aqui nesse campo agora, né, com relação a Aristóteles. Né? Certamente caducou. A ideia de que a palavra reproduz uma essência do objeto, que você tem os legitimadores para produzir a palavra, que quem fugir disso vai estar modificando a palavra, enfim, não vou entrar aqui nesse aspecto aqui agora, mas a ideia básica desse vídeo é que se perceba que existem duas formas de se entender arte que são distintas, antagônicas, mas que podem sim se entrar numa forma de conciliatória, né, da questão objetiva, formal, técnica, de primar por isso, pela transpiração do artista, né, por ele fazer um enorme sacrifício para conseguir produzir fielmente, segundo os critérios objetivos, e do outro lado você tem a questão da poesia, propriamente dita, ou seja, o conteúdo, a subjetividade que é própria do artista, a questão da assinatura. Eu valorizo demais a questão da assinatura, aquela coisa que você ouve, ou que você vê um quadro, né, ou que você lê uma poesia, você fala, cara, isso só pode ser fulano. Né? Um filme, né? Você vê um filme e fala, cara, isso pode ser fulano, só fulano faria uma coisa dessa. E quando não é fulano, você dizer alguém imitando fulano, é o estilo fulano de fazer filme, é o estilo fulano de interpretar, é o estilo fulano de, enfim, eu falei de interpretar, né? Um ator particularmente, fechando aqui, que me deixa muito impressionado é o Jack Nicholson, porque se você parar para pensar, o Jack Nicholson, ele é sempre ele mesmo, o que tecnicamente seria péssimo, né? Um bom ator geralmente é medido pela capacidade de mudar de personalidade, e o Jack Nicholson não muda, ele é sempre ele mesmo. No entanto, veja que coisa incrível, né? O Jack Nicholson é uma coisa única na história do cinema. Ele sendo ele mesmo, ele consegue, em filmes dos mais variados gêneros, te causar uma fortíssima impressão poética, né? Ele consegue te meter medo, como o Iluminado, ele consegue te fazer rir, né? Produzir o cômico em vários filmes, né? Você cita aí o Melhor Impossível, né? Ele pode te comover, né? Como Estranho no Ninho, e por aí vai. Você vai mudando de filme e você vai vendo um mesmo Jack Nicholson te produzindo uma impressão poética fortíssima de maneira diferente. Né? São vários, uma filmografia maravilhosa dele. Recomendo para quem não conhece o ator, buscar um ator antigo. Gente, é isso. Não pretendo me estender muito mais, cheguei ao limite de tempo aqui dessa nossa conversa. Espero que você esteja apreciando o bate-papo sobre filosofia estética. Não me alongar muito mais, agradecer muito a quem colabora aqui com o canal, não só assim, quem colabora com curtindo, comentando, enfim, compartilhando, que ajuda muito, como também, sobretudo, os amigos que apoiam financeiramente, que tornam o canal viável. No mais, não pretendo me estender muito mais, convidar você a participar do grupo, sobretudo o grupo de Facebook, nosso grupo Coisas Boas da Vida, onde a gente compartilha os mais variados conteúdos, todos de cunho artístico, cultural. E mandar um forte abraço para você que está me assistindo, agradecer por ter assistido aqui até esse ponto.
Não me estendendo muito mais, um forte abraço. Até o próximo vídeo. Esse é o nosso canal de literatura e filosofia. Se você gostou do nosso conteúdo, curta o vídeo e se inscreva. E aproveite para fazer as amizades certas nos grupos. No Facebook, temos o grupo Coisas Boas da Vida, onde compartilhamos conteúdos variados sobre arte e cultura. Participe, você vai adorar. No Instagram, mantemos você por dentro do que vem acontecendo ao longo dos nossos estudos diários. Não deixe de nos acompanhar. Agradecemos muito a todos os amigos que nos ajudam apoiando financeiramente o canal. Os links referentes ao Apoia-se, ao Facebook e ao Instagram estão disponibilizados no conteúdo de descrição desse vídeo. Por fim, não deixe de conhecer o nosso outro canal, o Tube Cult, onde falamos sobre cinema e música. Obrigado por assistir até o final, foi um prazer tê-lo por aqui. Até a próxima.